Então, eu sempre questionava por que essa história de Jesus ter nascido sujeito à lei. Mas, na minha ignorância, eu olhava a lei dos 10 mandamentos. Eu não conseguia entender Jesus sujeito à lei. Mas é mais atrás. Quando Adão e Eva fizeram a opção pela autonomia, e nós deveríamos compreender, não tirar a palavra pecado original, porque ela veio da origem, mas entender que o passo que foi dado por eles foi de autonomia. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês que vão decidir as coisas. E a autonomia está relativismo. Ela está, é parceira, são parceiros, né? Então, quando aconteceu a autonomia de Adão e de Eva, ou seja, da raça humana, aconteceram 4 situações: a morte, o sofrimento, a doença e os absurdos. Estes 4 elementos são inevitáveis na nossa vida. Eles vão acontecer na vida de todos. E esta autonomia gerou esta lei. Esta é a lei. E Cristo veio sujeito a esta lei. E rompeu esta lei com a sua cruz. Então, veja na história de Francisco. Quando aconteceu o sofrimento lá na prisão, a doença, o absurdo, e ele começou a sentir a morte, o que aconteceu? Sobre esta situação veio um raio de graça. A graça é a força do ressuscitado que é penetrada naquela lei e que vai arrebentando, vai alargando. Então, o que acontece? Quando eu aceito a graça que vai rasgando aquela situação de lei do pecado que está em mim, eu vou sendo liberta, eu vou ressuscitando, eu vou me abrindo para a vitória da ressurreição. Por isso que a palavra ainda diz: vede com que alegria deveis receber as tribulações, o sofrimento, essas coisas, não no sentido negativo, mas que quando eu me encontro nesta situação, sobre mim está incidindo um raio de graça para que esta situação seja desfeita em mim. Ou seja, no momento do sofrimento, se eu me uno a Jesus, eu fico junto com Ele, Ele atua em cima de mim, naquele momento do sofrimento, fazendo brotar a ressurreição. Foi naquela situação, naquela prisão, que foi entrando os raios da graça em Francisco. Embora ele não tenha sentido de imediato, mas aquela força da graça que ele acolheu foi fazendo com que ele desse aqueles passos. Se encontrasse na capelinha de São Damião,
que depois ele fosse se despir, dizer, olha, eu não quero mais essa realidade. Depois ele foi junto aos leprosos e foi caminhando. Por quê? Pela força da graça, da ressurreição de Cristo, que estava rasgando, penetrando, fecundando os sinais da lei da morte pelo pecado. Então, vejam, ninguém vai chegar a Deus, à ressurreição, sem passar por estes momentos, mas é através deles que vai rompendo a semente. O que o Senhor diz, né? O grão de trigo, se não romper, ou seja, se não for penetrado pela graça, não vai produzir frutos. Então, me alargou o entendimento disso, porque diante dos absurdos que nós vemos hoje, em nossa vida, na sociedade, na própria igreja, como atravessar isso? Então, é a graça que penetra, um raio de ressurreição que penetra e faz a pessoa explodir. Por isso que a conversão, eu não posso dizer que eu me converti há 20 anos, 40 anos, 80 anos. A conversão é de todos os dias. Todos os dias nós vamos experimentar, de uma ou de outra forma, a lei da morte em nós. Essa lei da consequência do pecado. Mas, naquele momento em que eu acolho a graça, porque Deus sempre vai dar a graça. Eu acolho ou não acolho? Eu rejeito? Enfim, depende de mim. Aquele raio de ressurreição que vai me capacitando para florescer, para ir havendo esse processo de conversão, porque para mim conversão significa processo de ressurreição. Eu não penso que a gente vai ressuscitar assim, bum, de repente. É um caminho de conversão, é um caminho de ressurreição todos os dias, acolhendo a graça que vem penetrar nesses aspectos da lei que eu me tornei sujeita por causa da opção da autonomia.